Vários. Então, temos muitas perguntas aqui, tá? Eu selecionei aqui algumas são repetidas, tá? Então, eu vou colocar aqui entre a maioria. Tá? Eu gostaria de saber o início, não quiser falar nada. Ficamos o período em silêncio até encerrar? É uma ótima pergunta, né? Eu acredito que esse é o medo, né? É o receio de qualquer analista quando está começando, né? Com medo do silêncio, né? Então, isso é muito comum. Você ficar nervoso, o próprio paciente pode ficar nervoso, às vezes ele ainda não está acostumado, né, com a dinâmica, né, com esse exercício, com essa atividade de estar em contato consigo mesmo, tá? Então, é comum, é muito comum, tá? Você se deparar no seu primeiro caso, com o seu primeiro paciente, ou pessoalmente, né, fisicamente, é muito comum, tá? Então, como você se portar? Você pode começar iniciando, né, pegando o seu relatório, a sua ficha de anamnese, tá? Então, é ali na ficha de anamnese que você entregou para o seu analisando antes, né, ou durante a sua sessão, é ali que você vai tirar pontos para que você possa puxar um assunto, para que você possa, aos poucos, acessar esse paciente, tá? Muitas pessoas que, na primeira sessão, algumas falam muito, né? Falam muitas coisas. Outras não querem, não sabem como dizer ou o que dizer, tá? Então é muito comum. Então pode ficar tranquilo que isso acontece em qualquer situação, tá? Com qualquer pessoa, tá? Mas você estando ali, ó, com a sua ficha de anamnese na mão, você estando ali a par, muitas vezes o paciente ele vai conversar, ele vai te procurar no Instagram, pelo TikTok, por alguma rede social, né? Então, o que ele vai mandar ali para você? Ele vai falar assim: oi, eu gostaria de marcar uma consulta, eu estou vivendo um luto, ou eu estou vivendo um abuso, ou eu fui estuprado, ou ali, né, inicialmente, qualquer informação coletada desse paciente já é um caminho para que você começar a acessar esse paciente, tá? Então, aproveite, né, a sua ficha de anamnese, aproveite a conversa que você teve, ali é uma maneira para você acessar. Tá, professor, e se mesmo assim essa pessoa quiser ficar em silêncio? É raro, tá? É muito raro alguém que marque uma consulta e vá ficar em silêncio, tá? Porém, pode acontecer, sim. Então, você, inicialmente, vai falar sobre o silêncio. Você vai falar sobre o silêncio. O que, que o silêncio está significando? Você está encontrando paz aqui? É por isso que você marcou essa sessão? Você marcou essa fazendo? Então, são essas questões, né? Nós estamos ali para fazer o quê? Para fazer uma análise. Então, o silêncio também é uma análise. O fato do paciente não falar, mas o corpo dele está falando. Então, por mais que você esteja fazendo um atendimento online, o corpo dele está falando, o corpo dessa pessoa está falando. Quais são as expressões que você está tendo? O que, que você está ouvindo em volta? Você está ouvindo um barulho? Você está ouvindo, sei lá, um cachorro latir? Está ouvindo, a pessoa está em casa, está no trabalho, está dirigindo? O que está acontecendo? O que está em volta? Então a análise ela vai adiante, ela não fica ali presa inicialmente à fala do paciente, tá? Então você pode sim pegar elementos ali do exterior ali dessa pessoa e começar a trabalhar com isso. Olha, eu tô vendo aí que você tá, onde que você tá?
Então, comece a procurar elementos para você ir fazendo, aos poucos, um vínculo ali com o seu paciente. Tenho certeza absoluta que, aos poucos, você vai conseguir acessar esse paciente. Se mesmo assim o silêncio permanecer, permaneça em silêncio. Mas avisa seu paciente. Olha, se você marcou essa sessão e você quer hoje ficar em silêncio, nós vamos ficar em silêncio. Não tem problema nenhum. Aqui é um lugar seguro, um lugar onde você pode encontrar o silêncio que você precisa. E você vai ficar ali, sentado no seu lugar, né? Não vai mexer no celular, por gentileza, por favor. Não vai mexer no celular, não vai ler um livro, você não vai fazer nada. Você vai ficar ali os 50 minutos, você vai olhar o horário e você vai ficar os 50 minutos em silêncio, porque você está em análise. Você está fazendo o silêncio do seu paciente é análise, faz parte da análise. E se depois desse, que é muito raro, mas se depois de 50 minutos o seu paciente falar, é isso que eu tinha para dizer, era isso que eu queria, ótimo. Até a próxima semana. Você vai colocar no seu relatório que o seu paciente permaneceu em silêncio pelo tempo da sessão. E na próxima semana, na semana posterior, vocês vão possivelmente, né, que isso não vai acontecer, mas pode ser que aconteça, vocês vão continuar falando sobre o silêncio. Vão continuar em silêncio até o momento aonde vocês começarem a trabalhar juntos. Até o momento que esse paciente se sentir confortável, confiante para falar com você sobre as dores emocionais, certo? Vamos lá, outra pergunta. Olá, é falta de ética passar um pouco do tempo, caso não haja paciente, não haja um próximo paciente, e qual a melhor forma de finalizar no tempo certo? Vezes no momento que a terapia está muito bem naquele legal. Olha, eu sugiro, tá? É uma sugestão, tá? Que você coloque um relógio de frente aonde você esteja sentado, tá? Então, se você está sentado numa cadeira e o seu paciente está no divã, está sentado de frente para você, procure deixar um relógio, tá? Um relógio digital, um reloginho, né? Se você estiver fazendo atendimento online, você vai poder ver pela tela do seu computador, mas eu sugiro, tá? Que você coloque um relógio normal, tá? Um despertador, um relógio digital, um relógio bonitinho, mas não o celular, tá? Por que eu tô sempre batendo nessa tecla aqui de não fazer o uso do celular na análise? Pessoal, o celular, ele distrai qualquer pessoa. Qualquer pessoa se distrai com o simples fato de pegar o celular, ela já vai querer olhar as notificações, ver o que aconteceu, né? Alguém chamou, alguém ligou, alguém aconteceu. Então, já para evitar, coloque um relógio normal, um relógio, um despertador, um reloginho de frente para você. Ali você consegue administrar o tempo. Tá, outra parte dessa pergunta. Tá, pode ser que, às vezes, ali faltando 4, 5 minutos, né, para encerrar a sessão, o paciente falou algo que talvez possa salvar toda a sessão, mudar toda a sessão. Ótimo, não tem problema você passar por 3, 4, 5, até 10 minutos, tá? Não tem problema você esticar um pouquinho ali, tá? Você passar ali um pouquinho do horário, não tem problema nenhum, tá? Agora, aquela sessão, conheço, já tive contato com pessoas que falaram assim, eu agendei 2 sessões seguidas, eu agendei 3 sessões seguidas, tá? Pessoal, não sou a favor, tá? De fazer mais que uma sessão seguida, tá? Por quê? Porque não é ético, tá? Não há nada e nenhum código de ética restringindo que você possa
duplicar ou fazer mais que uma sessão no mesmo dia, tá? Mas o que, que pode acontecer, tá? Pode ser que aconteça uma fadiga mental, né? Uma fadiga, uma falta de concentração, tanto por vinda do analista como do analisando, tá? Então, pode ser que aconteça sim, e a sessão ela não vai ser rentável, ela não vai ser produtiva, tá? Pode ser que seja financeiramente seja bom, né? Talvez algumas pessoas falam, eu não tenho tempo, eu marco 2 sessões no mesmo dia, né? Porém, pode ser que não seja não tenha um bom desenvolvimento, porque o analista vai ficar cansado e o analisando também, tá? Pode ser que nesse processamento ali, né, em sessões mais curtas, como principalmente por Freud, nessa questão dos 50 minutos, esses 50 minutos são suficientes, pessoal, para que depois a pessoa possa digerir, tá? Então, nesses 50 minutos, há tempo suficiente para que a pessoa possa falar, se ouvir e depois digerir, tá? Então, caso seja ali muito grande, muito tempo, 1 hora e meia, 2 horas, tá? A pessoa vai levar mais tempo para fazer essa digestão mental e pode ser que ela não seja tão produtiva, tá? É possível também, pessoal, que haja ali, né, por conta do tempo, principalmente se esse tempo foi obrigado por uma empresa, né? Eu falo também nessa questão empresarial, porque tem algumas empresas hoje que fecham pacotes, tem empresas hoje que fecham atividades aonde a pessoa precisa estar lá pelo tempo que a empresa obrigou, né, pediu que acontecesse. Então, pode ser que neste momento, né, com essa pessoa, o paciente crie uma restrição, um bloqueio, tá? Uma resistência terapêutica. Tá? Então, por isso que é sugerido que mantenha-se os 50 minutos. Vamos lá. Como ajudar uma pessoa que não acredita em si mesma? Ouve e internaliza tudo de ruim que as pessoas lhe dizem. Porém, o que ouve de bom não aceita o que pode ser verdade. Olha, aqui eu não tenho nomes, tá? Eu tenho um nome em cima, mas eu tenho aqui só embaixo a questão, né, a pergunta que a pessoa fez. Primeiro, né, caso esse analista, né, essa pessoa que fez aqui, que fez a pergunta, obrigado pela pergunta, eu gostaria que primeiro, para quem fez essa pergunta, olhasse primeiro para si como analista. Tá? Essa pergunta, né, como ajudar, né, essa pessoa que não olha para si, né, que tem problema. Eu com alunos, né, para todo mundo, que lembrar que essas questões, talvez, que a gente não conseguiu, né, fazer um apontamento para o paciente, muitas vezes este apontamento, esse problema ainda está Alô? na gente, tá? Como pessoa, como analista, tá? Então, primeira coisa é autoconhecimento, tá? Primeiro tô falando aqui para você, analista, psicanalista, supervisando, para quem está estagiário, tá? Então, primeiro, olhe para você, tá? Por que será que essa pessoa não acredita em si? Por que você não acredita em você? Fecha parênteses aí para o analista. Agora a gente vou falar para o analisando, tá? Muitas vezes as pessoas precisam de um certo tempo, tá? Entender sobre a sua própria capacidade de fazer qualquer coisa, tá? Então você como analista, você pode fazer pequenas sugestões. Como são essas pequenas sugestões, tá? Como que são essas ferramentas?
né? Para quem ainda não assistiu, já dei essa aula também, tá? Na plataforma. Você vai sugerir, tá? Você vai dar uma ferramenta para o seu paciente, mas como sugestão, tá? Exemplo, por exemplo, fulana ou fulano, né? Paciente X, é difícil para você acreditar no que você faz? É difícil você ver quem você é? Você consegue saber das suas qualidades? Você consegue hoje saber do que você é capaz? Então, são pequenas perguntas, assim como estas, que nós vamos chamar aqui de ferramentas, e nessas ferramentas as pessoas vão começar a acessar a si mesmas. Então, primeira coisa, vou olhar para mim, né? Vamos recapitular. Primeira coisa, vou olhar para mim. Será que eu consigo hoje, como analista, saber de todas as minhas qualidades, saber do que eu sou capaz? Beleza. Se eu sou, vou seguir em frente. Então agora eu vou trabalhar com o meu paciente. Então, o tempo todo, nós precisamos sim olhar para a gente primeiro quando a gente não consegue digerir, a gente não consegue lidar com alguma coisa que aconteceu ali na análise, que nos chamou a atenção e você não conseguiu fazer um apontamento. Então, a primeira coisa é saber se isso está trabalhado aqui e aqui. Depois disso, a gente vai adiante. Porque é impossível você trabalhar, você ser ferramenta, né, na vida de um analisando, na vida de alguém, se você ainda não trabalhou isso em você. Você é uma ferramenta quebrada, ou você ainda não é uma ferramenta. Então, primeira coisa, trabalhar em você. Depois, fazer pequenos apontamentos para que essa pessoa possa ter acesso a si. Vamos lá. Já falamos do tempo. Olá, professor. Olá. Depois do primeiro atendimento, devo montar um perfil do paciente ou através dos próximos atendimentos? Vou elaborando através daquilo que me traz. Perfeito. Você já fez a pergunta, né? E já trouxe a resposta, tá? Mas vamos comentar aqui, tá? Lembrando, pessoal, que nós, né, como analista, já falei isso várias vezes, né, nós não fazemos diagnóstico, tá? Porque nós não somos médicos e não somos autorizados a fazer diagnósticos. Nós fazemos um parecer, tá? Então, quando o paciente chega ali para você, ele vai, principalmente nas primeiras análises, ele vai chegar com uma enxurrada de coisa. Muitas vezes, né, isso é muito comum. Hoje eu falei isso com meu marido, falei isso para minha esposa, eu discutia no trabalho, ela vai falar um monte de coisa. É possível, logo na primeira sessão, você já criar um perfil desse paciente com essa tamanha, com essa demanda de coisas que ela trouxe para você? Não. É humanamente impossível você olhar para uma pessoa por 50 minutos e falar: ah, estou lidando aqui com um neurótico, estou lidando aqui com um psicótico, estou lidando com um suicida. E eu vou trabalhar em cima do suicida, vou trabalhar em cima do neurótico. Não! Você vai fazer justamente isso que você disse. O bom da psicanálise, né, o bom de trabalhar com as ciências humanas, é que não existe nada pronto, tá? Tudo é construído e reconstruído, tá? Então, pode ser que às vezes, né, com o passar do tempo, né, diante dos seus relatórios, né, depois de fazer uma boa ficha de anamnese, você vai observar e você vai falar: olha, tá aqui, eu acho que, né, diante dos meus estudos, das aulas que eu já assisti, estou lidando aqui com neurótico. Então aí sim você vai começar a trabalhar sobre a neurose desse paciente. Mas nas primeiras sessões é impossível que você
trace um perfil de um paciente e siga nesse perfil, tá? Então você vai precisar sim, né, de mais sessões para que você possa desenvolver ali um vínculo com esse paciente e ali você coletar informações que são necessárias para vocês ir trabalhando. Até lá, vá fazendo as ferramentas, vá utilizando as ferramentas que você pode. Atenção flutuante, vai fazendo questionamentos, vai perguntando, né, como foi o dia, vai perguntando como foi a semana, vão trabalhando pontos específicos à demanda que o paciente for levando, tá? Depois de algum tempo, não existe um tempo, né, mas você observar que, nossa, tô vendo, esse paciente tá assim, beleza, coloca lá nas suas anotações, ok, ó, está bem parecido com uma neurose. E aí sim você vai começar a trabalhar em cima, né? Mas lembrando, depois de várias ações, tá? Depois de vários encontros, tá? Você não vai criar um perfil imediato de um paciente. Vamos ver aqui. Essa aqui é uma pergunta um pouquinho grande, mas vamos lá. Minha pergunta é sobre vantagens como a terapia cognitiva comportamental, terapia do esquema. Com as ferramentas, elas acompanham os manuais e facilitam o trabalho via até agora. Então, minha dúvida é sobre como conduzir uma análise, visto que o trabalho psicanalítico envolve falar, fazer, ouvir, vencer a interpretação e a construção. Como aplicar isso tudo? Quando fazer uma intervenção e como fazer? Eu acho bem interessante, né, que, né, das perguntas que vocês fazem, eu aprendi, né, na faculdade, que no mesmo lugar que tem as perguntas, também tem as respostas. E aqui vocês estão vendo que é bem real isso, né? Do mesmo lugar que, né, do mesmo jeito que você tem a dúvida, você só não sabe como aplicar. Então você já tem, né, para quem fez essa pergunta, você já tem a sua resposta, né? Você só precisa saber como colocar. Bom, como colocar tudo isso, né, que é a psicanálise, que, né, aparentemente é tanta coisa que a gente precisa, né, colocar. E eu vou resumir isso em uma simples expressão. Você vai ouvir. Você vai, diante de tudo isso, né, que a gente vai precisar interpretar, a gente vai fazer isso, você vai ouvir o seu paciente. Os apontamentos, eles precisam ser claros e precisos. Então, a melhor maneira, né, de fazer um apontamento, né, existem vários, mas o que eu mais gosto e é o que eu mais pratico e mostro aqui para vocês, né, é sempre fazendo questões. E essas questões relacionadas ao que o paciente falou, né, vai variar também no seu tom de voz, vai, né, vai precisar ter ali uma modulação. Então, vamos todos os dias, né, pelo pai, né? Então você vai fazer um apontamento simples, né? Você consegue hoje talvez sair dessa situação? Vocês entendem que o simples fato né, quando você está dentro de uma análise, vamos, né, atenção flutuante, né, que Freud sempre fala. Então vamos imaginar aqui você o analista segurando seu balãozinho e aqui no aqui está você fisicamente, você é uma pessoa. E aqui está a sua atenção flutuante. É aqui que a pessoa também está depositando ali a sua carga emocional, os seus desejos, seus medos, suas vontades.
Mas essa pessoa aqui, ela precisa também, né? Mesmo que Freud vem falar para a gente que a gente precisa nos abandonarmos de nós mesmos, né? Jung também vai falar isso, que a gente precisa abandonar a gente para a gente ouvir o outro. Excelente colocação, né? Eu acho é muito bonito quando a gente ouve isso. Porém, essa pessoa aqui, mesmo estando em atenção flutuante, ela continua tendo sentimentos, ela continua sendo uma pessoa, ela continua sendo uma pessoa tocando no coração e na vida de outra pessoa. Então, os apontamentos que você vai fazer diante de tudo isso, né, que envolve a psicanálise, a ferramenta que você vai utilizar, a primeira é a empatia. É você tentar se colocar no lugar dessa pessoa. O que você gostaria de ouvir quando você está ouvindo uma pessoa ali que acabou de perder alguém? Você gostaria de ouvir, nossa, finalmente essa pessoa já foi? Né? Dependendo do caso, né? Mas, em geral, ninguém quer ouvir isso. A gente quer ouvir minhas condolências, eu sinto muito, eu consigo imaginar que isso esteja sendo muito difícil. Para uma mãe que perdeu um filho, olha, eu não tenho filho, mas eu consigo imaginar que isso esteja sendo uma dor muito grande. Eu estou aqui caso você precise. Então, você começa a perceber que, principalmente ao longo, né, de muito tempo fazendo análise e analisando, você começa a perceber que a psicanálise é uma cura através da fala, mas é a fala do amor. É você tendo a oportunidade de dar amor para essa pessoa através do que você fala, por menor que seja uma frase. É ali que você vai conseguir criar um vínculo e fazer com que essa pessoa acredite e confie no que você está falando e no que você está fazendo. Então, se você falar para essa pessoa, né, como eu disse, nossa, finalmente agora, né, você vai ter paz dessa pessoa, não sei o quê, talvez isso não seja isso que a pessoa queira ouvir. Você acha que o vínculo, vai existir um vínculo com você e essa pessoa? Essa pessoa vai querer voltar nas próximas sessões e confiar no seu trabalho? Então vamos pegar então essa ideia de a primeira coisa, né, ao tocar a alma de alguém, né, ao tocar a um ser humano, seja primeiro um ser humano. Então, a partir do momento que você começar a se colocar no lugar do outro, pode ter certeza, né? E com prática e com estudo, os seus apontos, ferramentas, elas virão naturalmente. A psicanálise ela foi feita, né? Claro, né, baseada numa teoria, mas ela precisa ser trabalhada de uma maneira natural. E nesse natural, né, entre parênteses, tem a palavra amor. Você está acessando a vida de uma pessoa, a dor de uma pessoa. E não há nada melhor do que quando você está vendo que com alguém está com dor, você fale alguma coisa, ou às vezes não fala nada, e essa pessoa. É tudo isso, né? Como você falou, né? Que viver a resistência, é, vencer a resistência, fazer ouvir, trabalhar a interpretação, a construção. Aqui só faltou a desconstrução, né? Que muitas vezes, né, a pessoa chega ali toda construída numa ideia, baseado em tantas coisas, né, que o mundo foi construindo essa pessoa, né, essa pessoa foi se construindo, obrigou, que o mundo pediu. E quando ela chega na análise, isso para mim é fantástico. Quando a pessoa chega na análise, ela começa a falar: eu não gosto disso. Nossa, eu saí ontem, mas eu não estava afim. Na análise, começa a fazer o quê? A construir, ela começa
essa é importante. Não existe uma planta, né? Quem cuida de planta sabe, né? Que na planta não precisa tirar, aqui, às vezes, de vez em quando, a gente não precisa apodar ali alguns lugares. E depois, quando a gente tira o espinho ali da rosa, da roseira, a gente vai tirando ali, nasce novos frutos, novos galhos, novos. Tocar naquela ferida ali, de maneira delicada, tudo aquilo ali nasce, tá? Então, por isso que é importante essa desconstrução e a reconstrução. Boa tarde, professor. Gostaria de saber se a paciente tirar print do atendimento, postar nas redes sociais e nos marcar, pode repostar? Não. 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 O que foi feito dentro de uma análise, tá? Vou tentar só ser bem mais claro, tá? A questão de, por exemplo, vamos supor que você e seu paciente lá tiraram uma selfie, né? E talvez você marcou a pessoa te marcou, você é o analista. Até aí, não tem problema, tá? Você sacar a clínica que você trabalha. Agora, tirar print de conversas, de áudios, essas coisas, em nenhuma hipótese. O que foi dito dentro da terapia, dentro de análise, tem que ficar lá. Mesmo que seja o que o meu analista falou, o que o meu psicólogo falou, tá? Não, isso não é viável, isso não é ético, tá? Você expor coisas que você converse dentro da análise, tá? Isso é uma coisa que pessoal, tá? É uma coisa que precisa ficar entre você e o seu analista, tá? Isso não é para ser divulgado, tá? Mesmo que você, como analisando, autorize. Isso para a imagem do analista não é legal, tá? Então, vamos sempre tentar olhar os dois lados. Como proceder quando o analisando cria uma dependência do analista? Olha, deixa eu pegar um pouco de água aqui. Essa questão da dependência, nós precisamos olhar alguns pontos, tá? Inicialmente, quando falando aqui de uma visão geral, tá? Então, algumas pessoas elas trabalham só com crianças, adultos, outras pessoas atendem todos os públicos, tá? Vamos lá. Essa questão da dependência precisa ser analisado o que seria essa dependência. Por exemplo, tem pessoas que de maneira inicial, quando começam a ter acesso à análise, começam a se sentir bem, né? Começa lá dentro, lá na análise, que o analista está ali ouvindo de maneira atenta e ela se sentiu ali acolhida. Então, algumas pessoas, inicialmente, elas querem, depois do tempo todo, ficar mandando mensagem para o analista, né? Então, de maneira inicial, essa pessoa querer voltar, querer estar em análise, é ok. Tudo moderado, tá? A partir do momento que essa pessoa, ela para de tomar decisões sozinhas e se torna dependente de ouvir o que o analista tem para dizer, aí é o momento que precisamos conversar. Você, como analista, né, você precisa deixar bem claro que ali quem toma as decisões é o próprio analisando. Nós estamos ali como ferramentas para fazer a pessoa se ouvir. Então, como foi dito na pergunta anterior, falar e se ouvir dizer, né? Então a pessoa precisa ter um momento ali para falar e para se ouvir.
Então, essa questão da dependência, pessoal, precisa-se olhar para isso, né? Tá, essa pessoa está ficando dependente, então quer dizer que o analista também está dependente desse paciente. Porque o analista ele precisa estabelecer alguns limites. Olha, eu não sei se eu viajo prazo, por exemplo, e eu queria falar com você. O meu trabalho como analista é fazer questionamentos e fazer com que a pessoa veja os pós e contras das duas decisões. Mas, independente da decisão que ela tomar, ela vai sofrer consequências. E ali o tempo todo eu vou reafirmar a decisão que você tomar, né? Eu estou aqui para te auxiliar, mas é você quem precisa tomar essa decisão. Meu trabalho aqui é te ajudar a pensar, mas a decisão é sua. E as consequências dessa decisão também, tá? Então, inicialmente, né, para que até você conseguir, vocês vão criando um vínculo, desde que você já cria esse vínculo e já mostrando ao paciente que, olha, a decisão é sua, tal, você já vai fazendo esses apontamentos, essa dependência é aceitável, é tolerável, tá? Agora, a partir do momento que se torna algo extremo, onde essa pessoa nada, sem ser, sem análise, aí tá errado. Aí é algo que precisa ser trabalhado entre você, o analisando e o supervisor, tá? Em caso sim, é necessário que você procure um supervisor para te ajudar, porque pode ser que essa dependência esteja em você também, como analista. Vamos lá. Você sabendo que seu paciente é bipolar, como poderia fazer o primeiro contato com este? Seria da mesma forma com a anamnese ou teria e fazer alguma pergunta mais específica? Olha, você tem ali a sua anamnese, né? Por isso que você preenche, né? O paciente preenche a ficha de anamnese. Então, ali na ficha, né? É o primeiro contato que você vai ter com o paciente é através da ficha de anamnese. Então ali, né, você espero que tenha essa pergunta lá, né, na sua ficha de anamnese, existem vários modelos aí na internet, eu acredito que até outro. Caso esteja escrito lá que essa pessoa seja bipolar, você claramente vai trabalhar sobre isso. Olha, eu estou vendo aqui, né, que você colocou na sua ficha de anamnese que você é bipolar. Você foi diagnosticado por algum psiquiatra? Você fez quanto tempo de acompanhamento com esse psiquiatra? Então ali você já tem um ponto, né, um ponto importante para você trabalhar sobre esse assunto, para você adentrar sobre esse assunto e vocês trabalharem juntos. Então, sim, você vai precisar, não tem problema, né, você pegar ler a ficha de anamnese antes, é necessário, né, que você leia antes, né, quando você é paciente, e você vai falar claramente, sem problema nenhum. Olha, eu vi aqui na sua ficha de anamnese que você é, é bipolar, né? Que você tem transtorno bipolar. E vocês vão conversar sobre isso, tá? Então, não é falta de ética, não tem problema nenhum, porque está escrito. Foi a própria pessoa que te avisou que ela tem. Olha, eu tenho uma pergunta aqui que eu já respondi, mas é a última, eu vou só colocar aqui, tá? Para a gente fechar. Quanto tempo de atendimento é recomendado? Né? Já falamos, recomendado 50 minutos. É importante fazer apontamentos durante o atendimento ou melhor deixar para depois? Na hora, tá? Você deixando para depois, pode ser que a pessoa, né, o paciente, ele perder aquela linha de raciocínio. Então, a pessoa A está falando, né, e você é a pessoa B. A pessoa acabou de falar, de fazer
aquela fala, né? Acabou de falar alguma coisa que você acha necessário fazer um apontamento, você pode fazer, tá? Então, antes que tem algumas pessoas que falam muito rápido, muito, fala, você fala assim, peraí, vamos só voltar aqui um pouquinho, ó. Você estava me falando sobre isso, isso e isso, certo? Certo. Então, tá? Então, sim, algumas pessoas você precisa parar, né? Ó, então, peraí, então vamos parar aqui, vamos observar isso que você acabou de dizer. Aí, o que você faz? Para você mostrar para o seu paciente que você está ouvindo o que ele está dizendo. Olha, você acabou de falar que todos os dias, quando você chega em casa, você faz isso. Você coloca a chave no armário. Então, peraí, ó, só para a gente poder entender. Por que essa chave está sempre ali naquele armário? Existe uma razão? Existe um motivo? É ali que você vai parar esse paciente desesperado que está falando ali um monte de coisa, né? Falando coisas aleatórias, né? Talvez. E você vai pegar alguma coisa ali importante e vocês vão trabalhar sobre isso, tá? Então, por isso que eu sempre falo que existe muitas coisas para ser trabalhado dentro de uma análise, tá? A psicanálise é análise através da fala. Então, quantas coisas nós falamos, né? Há quase uma hora aqui. Quantas coisas eu falei em período de uma hora, a 50 minutos? Quantas coisas foram passíveis de uma análise? Quantas coisas que eu disse, né, como professor, como analista e como analisando, que são coisas aqui que são relacionadas a mim. Porque nós fazemos esse tempo todo. O que nós falamos baseado nas nossas vivências. Certo? Vou ver alguns comentários aqui, tá? Eu vi que tem muita coisa aqui. Não vou conseguir ler tudo, tá? Mas, como eu disse, caso tenha ficado alguma dúvida, você pode entrar na plataforma e deixar a sua dúvida, que sou eu quem responde. Estabelecido pelo analista quanto ao analisando. Isso mesmo. Precisa-se ter essa limite. Precisa-se ter dentro da psicanálise foi feito sem motivo, tá? Então, se nós trabalhamos limite, se há ali, né, estabelecido, principalmente pelo pai da psicanálise, estabelecendo ali um período, um tempo, né? Por que não, né, a gente tentar, às vezes... Claro que, como estou falando, existem algumas exceções que a gente precisa, né, esticar um pouquinho ali, porque não tem outro paciente e tal, mas vamos trabalhar no que nós já sabemos, né? Vamos trabalhar dentro dos nossos tempos, dos limites, dos nossos prazos, certo? Pessoal, era isso que eu queria dizer hoje. Obrigado, tá, pela companhia de todo mundo. Tava só esperando trouxe vocês, aqui, eu já tinha... Se continuasse dormindo, você não ia ganhar. Tem algumas pessoas ainda que estão com o telefone. Eu gostaria que... Tá quase acabando. Miguel resolveu fazer cocô. Pô, aí depois que Miguel fala, você resolve ir. E eu não tô conseguindo aqui ver quem... Dá só uma olhadinha aí, por favor. Quem tá com o microfone ligado? Já desligaram. Perfeito. Obrigado. Então, é o seguinte, eu gostaria, tá? Eu não tinha falado antes, porque como eu estava, né? Como eu estava na Irlanda, eu não tive o acesso ainda, né? Porque quando você escreve o teu livro, você recebe uma quantidade na sua casa e tal. Então, como eu estava lá na Irlanda, eu ainda não tive o acesso ao físico. Eu fui ter o acesso físico agora, né? Tem pouco tempo. Então, por isso que hoje eu trouxe aqui, tá? Em primeira mão, vai ter uma aula sobre isso. Espero que vocês consigam ver, tá? Vai ter uma aula só sobre o meu livro, tá? Que foi publicado agora,
2 meses atrás, tá? Se chama Pilares da Psicanálise, Princípio Jurídico, tá? Nós vamos ter, então, para quem se interessar, ele tem tanto o físico quanto o digital, tá? Então você pode entrar, tá no site da Amazon, tá? Então você pode entrar lá no site da Amazon. Se quiserem, eu posso mandar o link aqui para a Dayana pode postar nos grupos para vocês, tá? E esse livro eu falo, fiz, né, uma análise, trabalhei um pouquinho sobre a questão das pessoas, principalmente juízes, magistrados, né, e pessoas que julgam, né, que fazem julgamento, que têm acesso à justiça, e essas pessoas, elas fazem, talvez, julgamentos, né, baseados em si. Foi o que eu disse hoje, né, aqui em aula. Então, indico, né, uma peça essa força aí para vocês, e logo, logo vou trazer uma aula específica, tá, sobre este tema. Então, aqui eu coloquei um pouquinho de psicologia, um pouquinho de psicanálise, um pouquinho da psicologia, claro, um pouquinho de direito, filosofia, tá? Então, quem também no site da editora, foi publicado pela editora Autografia, certo? E aí eu conto com a colaboração de vocês para que a gente possa me ajudar a vender. Quem quiser me seguir nas redes sociais, pode entrar, pode me seguir lá, Glauco2904, vou colocar, mas Glauco2904 é o número escrito 2904. Podem, caso vocês queiram comprar, podem me marcar, tá? Que eu reposto, tá? Que agora em agosto ou em setembro vou trazer uma aula somente baseada no meu livro, certo? E é isso. Obrigado pela presença. Peço desculpas aí pelo probleminha aí com a nova plataforma, tá? Prometo que vou procurar me aperfeiçoar um pouco melhor, tá? E na próxima semana vai estar mais ok, certo? Obrigado e a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Tá reclamando ainda? Fazer. Tá reclamando, né?